São letrinhas apenas diferentes, mas vocês vão ver que o significado delas são os mesmos. Pessoal, eu estou abrindo uma enquete aqui, só para fazer uma perguntinha, por conta de uma estagiária minha. Eu gostaria que vocês respondessem para mim, tá? Eu vou mandar uma enquetezinha para vocês. Só um minuto. Eu digitei errado. Vocês estão vendo que eu estou digitando. Professora, a gente não se assusta com as letras, professora. O Woody já fez isso por você. Ah, O hoje Woody já. já fez isso. Ai, o S do meu Ele teclado já, não ele tem. já fez esse papel já de deixar a gente sem dormir. Ah, então tá bom. Então, o Woody já começou, acho que, movimento circular. Então, vamos lá. Pessoal, eu preciso só que vocês respondam para mim essa perguntinha aqui, ó. Estou com quantos na sala? 28? Responda essa enquetezinha para mim. Vejam se vocês receberam uma enquete aí, ó. Só para eu ter uma ideia. E a Bia também. Tem uma enquete, gostaria que vocês respondessem a enquete para mim, tá bom? Pelo menos umas 26 pessoas. Vamos lá. Alguém já foi em espetáculo de circo? Vamos fazer um trabalhinho de física no circo. Vamos ver como é que vocês... Pessoal, responda a enquetezinha para mim. Tem 21 respostas só. Pelo menos 25. Quem não respondeu? A menina ganhou a corrida? Poxa, que sacanagem, né? Eu vou te levar no circo de novo, não se preocupa não, que o palhaço pega você lá no meio da plateia e te leva lá pro palco, para você, pro picadeiro, para você passar vergonha, tá bom? Não se preocupa não. Professora, o Oi. Cotuca tem um passeio legal? Então, eu costumava levar os alunos para Brotas, Gui, para fazer estudo de astronomia e também algumas atividades lá. A gente fazia arvorismo, fazia tirolesa, tinha umas atividades na piscina, tinha paintball, mas faz um tempo que eu não levo os alunos para lá, Gui. Tá? E uma vez eu levei os alunos saltarem de paraquedas em Boituva. Foi, assim, o único passeio. Faz um tempo que eu não levo. Eu queria levar vocês no circo. Ah, posso levar vocês? Um dia eu levo, Lara. Terceiro ano, tá bom? Pode ser? Até lá vocês já juntaram dinheiro. Você já saltou de paraquedas, Pedro? Já saltou? Se saltou, é uma delícia, né? Vale muito a pena. Então, vamos começar aqui a nossa aulinha, né? Vamos lá. Então, até o terceiro ano dá tempo de juntar a graninha aí para fazer o passeio para Brotas, o nosso salto de paraquedas, né? Estou começando o movimento circular. Woody já começou o movimento circular com vocês? Sim, então, beleza. Olha, Pedro, vou querer ver o vídeo, hein? Final do ano já tá aí, Pedro. Vou querer ver o vídeo. Você saltando de paraquedas. É uma promessa, quero só ver. Vamos lá. Então, agora eu não vou conseguir ver o chat. Opa, não é a aceleração centrípeta que eu quero. É o movimento circular. Então, vamos lá. Vou para alguns conceitos iniciais que o Guilherme Wood já deve ter falado com vocês. Anotem no caderno de física, por favor. Depois eu volto a ver o chat e conversar com vocês de novo, tá? Anotem no caderno de física, movimento circular. Nós vamos estudar dois tipos de movimento circular, tá bom? Nós vamos estudar o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. O Wood talvez precise de movimento circular com vocês, porque ele fala de movimentos harmônicos, né? Então, talvez por isso até que ele quisesse movimento circular agora.
Eu não vou falar para vocês de movimentos harmônicos agora, eu vou falar só do estudo de movimento circular, acoplamento de polias, engrenagens e assim por diante. Então, nós vamos começar pelo caso mais simples de movimento circular, que é o movimento circular uniforme. Então, nós já vimos todas as equações de movimento retilíneo, uniforme e uniformemente variado. Agora, nós vamos ver todas essas funções, porém, não vai ser mais movimento retilíneo. Nós vamos ver essas funções todas escritas para o movimento circular, tá? Nós estamos começando, então, definindo algumas grandezas físicas que eu preciso com vocês nessas aulas dessa semana e da próxima. Primeira grandeza que nós vamos definir é espaço angular, depois nós vamos para velocidade angular, depois nós vamos para aceleração angular. Porém, antes de definir espaço angular, eu vou definir com vocês um conceito, que é o conceito de frequência, tá? O conceito de frequência aparece em várias ocasiões, não aparece apenas nas aulas de física. O conceito de frequência, ele está no nosso dia a dia, tá bom? Então, por exemplo, eu faço chamada nas aulas de física para medir a frequência de vocês. No meu caso, como é que eu meço a frequência de vocês nas aulas? Eu vejo o número de vezes que você respondeu a chamada para mim durante um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, no caso, corresponde a um bimestre. Então, durante a semana, eu faço a chamada 1 ou 2 vezes durante a semana, e durante 2 meses, eu vejo lá o total de frequências que vocês tiveram no bimestre. No final do ano, a gente aumenta esse intervalo de tempo para 4 bimestres, e ver o número de vezes que você esteve presente dentro desses 4 bimestres. Eu poderia medir, por exemplo, a frequência de vocês ao cinema, que seria o número de vezes que vocês vão ao cinema, durante um certo intervalo de tempo. Pode ser um ano, pode ser uma década, pode ser um século, e assim por diante, tá? Então, sempre que a gente definir frequência, a gente vai estar pensando em número de vezes que um evento ocorre, dividido por um certo intervalo de tempo. No nosso caso, a frequência é do movimento circular. Então, se eu pensar num pêndulo, o que o pêndulo faz? O pêndulo vai de uma extremidade até a outra. Então, eu vou ligar o cronômetro e vou observar quanto tempo, vou determinar um determinado tempo, né? Vamos supor que eu determine aí 1 minuto, e aí eu começo a contar dentro desse 1 minuto quantas vezes o pêndulo oscila de A até B. Oscilações completas, ida e volta. Então, 1 minuto eu começo a contar 1 vez, 2 vezes e assim por diante, dentro desse 1 minuto. Nós não vamos trabalhar com pêndulos por enquanto, tá? Mais para frente eu vou trabalhar com os pêndulos, sim. Aqui eu tenho uma situação onde eu tenho uma bolinha girando nessa circunferência, tá? Em cima de um disco. Tem uma linha aqui de fundo, só para eu ter como uma referência um ponto para contar quantas vezes a bolinha passou por aqui. Então, eu posso começar a contar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Se essa bolinha for mais devagar, significa que a frequência dela está mudando, né? Quando o número de voltas que ela dá durante um certo intervalo de tempo modifica, a frequência está sendo alterada. Então, essa bolinha pode ir mais devagar, essa bolinha pode ir mais rápido, tá? Mas para nós vamos estudar apenas situações onde a frequência é constante. Isso é, o número de voltas que o objeto vai dar dentro de um intervalo de tempo vai ser sempre o mesmo. Que unidade vai ter a frequência, tá? Número de voltas não tem unidade de medida, mas intervalo de tempo tem unidade de medidas. E a unidade de tempo vai ser medida em segundos, minutos ou horas. Se eu tiver a frequência com intervalo de tempo medido em segundos, então, número de voltas por segundo, eu vou chamar essa frequência de hertz. Hz, esse H é maiúsculo. Poderia chamar também de RPS, rotações por segundo. Reparem que a notação aqui, ó, é RPS e não R/S. Nós estamos acostumados
a falar por e colocar uma barrinha aqui, né? 36 quilômetros por hora. O nosso por é uma barrinha. Aqui, ele está abreviado pela letra P. Quando eu tiver número de voltas por minuto, nós vamos chamar de RPM. Existe uma banda de rock nacional que chamava RPM. No caso da banda, era revoluções por minuto. No nosso caso, rotações por minuto. E se o tempo estiver em horas, RPH. Rotações por hora. Lembrando que a gente consegue converter hora para minutos, uma hora tem 60 minutos. Consigo converter hora para segundos, uma hora tem 3.600 segundos. Por quê? Porque cada 1 minuto tem 60 segundos. Então, já temos aqui uma definição para frequência. Sempre que eu pensar em uma volta apenas, esse intervalo de tempo, ele é chamado de período. E ele é representado pela letra T maiúsculo. Então, período é o tempo de uma volta. Então, se eu estiver pensando em uma volta, a expressão da frequência vai ficar 1 sobre T. 1 porque é uma volta só, e T é o tempo de uma volta, que é o que nós chamamos de período. E aí o Woody deve ter falado para vocês que frequência é o inverso do período, ou período é o inverso da frequência. Como o período é tempo, a unidade é segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e assim por diante, ok? Vou descartar todos os meus rabiscos, porque meu PowerPoint tem todas as expressões escritas para vocês, e vou dar uma olhadinha aqui no chat, para ver se vocês ainda estão aí, estão vivos. Cadê meu Meet? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Hoje não vai dar para falar de aceleração centrípeta, mas vamos lá. Vou voltar aqui para o meu slide, tá bom? Então, pessoal, até aqui, o Woody falou com vocês frequência, definiu período na aula dele. Ainda bem que está vivo aí, né? Do outro lado. Vamos lá. Tudo bem com relação à unidade de frequência? Entenderam o conceito de frequência? Joia. Anotaram que nós vamos trabalhar sempre com frequência constante? Isso é, um objeto sempre vai dar o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Agora, um outro conceito que eu preciso definir com vocês é o conceito de ângulo, tá bom? Não sei se o professor de matemática definiu ângulo com vocês, mas sempre que eu pergunto o que é ângulo, vocês normalmente falam que é a distância entre duas retas, é o que separa duas retas, é o arco que existe entre duas retas. Mas ângulo não é só o arco que existe entre duas retas, tá bom? Para eu medir um ângulo, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar 2 raios na minha circunferência. Lembrando que raio é a distância do centro da circunferência até a borda, tá? Então, eu desenhei 2 raios iguais, e aqui eu peguei vários arcos. Um deles aqui fora, um em azul, que eu chamei de delta SA, um outro arco em azul que eu chamei de delta SB. Esses arcos, eles têm tamanhos diferentes, porém, todos eles correspondem ao mesmo ângulo. Portanto, eu não posso dizer que ângulo é apenas um arco. Por qual motivo? Se eu medir o tamanho do arco ΔSA, eu vou observar que o tamanho do arco ΔSA não é o mesmo tamanho do arco ΔSB. Nossa, como é que a gente mede o tamanho de um arco? Você tem uma circunferência, você pega um barbante e coloca um barbante em cima dessa circunferência que você desenhou. Então, pega lá um barbante, coloca o barbante certinho aqui em cima, ó, do seu arco, e depois que você passou o barbante em cima do seu arco, você pega uma régua, de preferência graduada em centímetros e milímetros, e aí você estica o seu barbante em cima dessa régua.
E aí você vai ter a medida desse arco. Se você usar a régua, esse arco vai estar em centímetros. Se você usar uma fita métrica, ele vai estar em metros, tá? Então, meça o arco que você tem ali na sua circunferência. Se você pegar o arco e dividir pelo tamanho do raio deste arco, então, ó, meu arco delta SB, que é esse aqui de baixo, ó, ele tem esse arco pequenininho e esse raio pequeno também. Se eu dividir o arco pelo raio, eu vou estar dividindo centímetros por centímetros. Eu vou achar um número sem unidade de medida, tá? Esse número não tem unidade de medida. Se eu pegar um outro arco aqui em cima, ó, outro arco. Esse outro arco, eu chamei ele de delta SA. Chamei de propósito de delta SA. Depois vocês vão entender por que eu chamei esse arco de delta SA, tá? Como é que eu meço esse delta SA? Eu pego um barbante, coloco aqui em cima, certinho em cima da minha circunferência, do meu arco da circunferência. Depois eu vou lá e estico esse barbante em cima da régua. Meço quantos centímetros esse barbante tem. Sei o tamanho do raio, aqui para esse arco delta SA. Se eu dividir o arco delta SA pelo raio A, eu vou achar o mesmo número que se eu dividir o delta SB pelo raio B. Então, toda vez que eu pegar a medida do arco e dividir pelo raio, essas medidas acabam sempre sendo as mesmas. E isso define para nós ângulo. Estou chamando de ângulo essa letrinha do alfabeto grego, que parece um Q, que nós pronunciamos como φ. Então, a pronúncia é φ, tá? Para nós, um objeto vai sair de um determinado ângulo e ir para outro ângulo. Então, o nosso objeto vai mudar de posição angular. Antes, o meu objeto andava numa reta, e aí ele mudava de posição linear. Agora, meu objeto sai de um ângulo, vai para outro ângulo, portanto, ele muda a posição angular dele. Ok? Embora ângulo não tenha unidade de medida, antigamente atribuiu-se uma unidade para ângulos. Que unidade é essa? Graus ou radianos. Qual é a relação entre graus e radianos? Imaginem que eu pegue uma circunferência completa. Então, peguei aqui um ponto A, peguei aqui uma circunferência completa. Se eu medir o arco dessa circunferência completa, eu vou ter o perímetro dessa circunferência, ok? Então, se eu pegar uma circunferência inteirinha, o meu arco, ele vai ser o perímetro da circunferência. E como é que eu calculo o perímetro da circunferência? 2πr. Π é um número, que é a medida do arco dividida pelo diâmetro. Isso é o π, dá 3,1416 e mais uns quebrados, tá? Nós só vamos trocar o π se aparecer a informação do valor dele no enunciado do exercício. Se não aparecer, nós não vamos trocar, tá bom? Se eu pegar a medida do arco e dividir pelo raio, eu acho o ângulo. Então, se eu pegar o perímetro, dividir pelo raio, eu acho o ângulo. Então, uma volta completa tem um ângulo de 2π. 2π o quê? 2π radianos. Mas 2π radianos corresponde a 360 graus. Isso é o mesmo que falar que 180 graus, que é metade de 360, corresponde a π radianos. Nós vamos usar essa relaçãozinha, tá? Então, no caderno de vocês, anotem o que é ângulo. Isso aqui é importante, está no caderno, o que é ângulo. E é importante essa relação aqui entre a unidade graus
e radianos. Lembrando que não é unidade de medida. Isso aí, para nós, em física, não significa nada, tá? Você pode achar um ângulo de um triângulo qualquer como medida de arco, sim, tá, Lucas? Mas aí você tem que desenhar um arco bonitinho no seu triângulo e dividir pela distância do vértice até o arco que você traçou, ok? É assim que se mede ângulo, tá, Lucas? Inclusive os de dentro do triângulo, ok? Copiem todas essas informações no caderninho de vocês. Hoje é dia 27. O UD deve ter definido o ângulo também para vocês, tá? Eu espero que ele tenha definido. Luara está aí? Cadê Luara? Oi, Luara. Luana? Cadê Luana? Luana. Letícia. Cadê Lelê? Letícia. Leonardo. Oi, Letícia. Salve, salve. Leonardo, o Marques. Leonardo Amarantes. O Marques está aí. E o Amarantes? Cadê o Amarantes? Depois você vê o paraquedas, Pedro. Leandrorita. Presta atenção na aula, Pedro. Salve, salve, Leandrorita. Leandro Castro. Cadê Leandro Castro? Aí. Parei a chamada. Vou para mais uma definição com vocês. Tá? Então, nós já definimos ângulo. E agora, a definição que eu preciso que vocês tenham no caderno de vocês é de posição angular, tá? Nós vamos relacionar tudo que é linear com angular. Sempre que eu usar o termo linear, eu estou pensando em objetos que se movimentavam em linha reta. Então, um movimento retilíneo. Tá? Eu sempre vou relacionar movimento retilíneo com movimento circular. E aí, nos livros, na lista, vai aparecer sempre a palavra linear e a palavra angular. Linear, linha reta. Angular, eu tenho um ângulo descrito no meu movimento. Então, antes eu tinha uma posição linear e uma variação de posição, variação de espaço. Agora, eu tenho posição angular e variação da posição angular. Por exemplo, vamos supor que meu objeto esteja no ângulo de 15 graus e ele vá para o ângulo de 60 graus. Eu tenho aqui duas posições angulares. A minha primeira posição angular é o 15, a minha segunda posição angular é o 60. Portanto, eu sei qual foi a variação da posição angular. Foi de 60 menos 15. E 60 menos 15, isso vai me dar uma variação de posição angular de 45 graus. Fora do sistema internacional. Se eu quisesse no sistema internacional, eu teria que converter isso daí para radianos. Tá certo? Então, eu consigo medir variação de posição angular, desde que eu saiba a posição angular inicial e a posição angular final. Agora que eu já sei o que é posição angular, e agora que eu já sei o que é variação da posição angular, eu vou definir uma grandeza física chamada velocidade angular. Eu vou aqui para minha luzinha para definir velocidade angular, tá? Deixa eu abrir aqui a luzinha. Era para ela estar aberta, não sei por que ela está fechada. Espero que ela abra rapidinho. Então, eu já falei para vocês de variação de posição angular. Então, meu objeto, deixa eu fazer aqui uma circunferência. O bom dessa luzinha é que ela ajusta a circunferência. Olha que bonitinho. Se fosse numa lousa normal, eu não conseguiria fazer isso jamais. Aqui está um raio R. Vou pegar um objeto que está numa posição angular, que eu vou chamar de φ0.
e ele foi para uma nova posição angular, que eu vou chamar de φ1. Lembrando que agora são ângulos. 20 graus, 40 graus, 60 graus. Portanto, o meu objeto teve uma variação da posição angular. Para variar essa posição angular, ele demora um certo intervalo de tempo. Portanto, nós vamos definir uma grandeza física chamada velocidade angular. Símbolo dela, ômega. Parece um W. Letrinha aí do alfabeto grego. Ômega. Como é que eu vou medir a velocidade angular? Eu vou observar a variação do ângulo que acontece durante um certo intervalo de tempo. Então, meu objeto foi do 15 graus para os 60 graus, ele variou o ângulo dele em 45 graus. Se ele fez isso em 5 segundos, eu vou pegar os 45 graus e dividir por 5 segundos. E aí eu vou achar a velocidade dele, que vai ser de 9 graus por segundo. Tá? Então, se eu souber variação de ângulo e tempo, eu sei a velocidade angular. Unidade da velocidade angular para nós no sistema internacional. Eu não vou trabalhar com grau, tá? Sempre que o exercício estiver em grau, tem que converter para radianos. Lembrando que a conversão é 180 graus, corresponde a π radianos. Ok? Unidade no sistema internacional, radianos por segundo. Existem outras maneiras de eu escrever essa velocidade angular. Que outras maneiras são essas? Tá? Então, uma das maneiras é variação de ângulo dividido por tempo. Outra maneira. Se o meu objeto der uma volta completa, uma volta, o ângulo corresponde a 360 graus. 360 graus é o mesmo que 2π. Porém, sempre que meu objeto dá uma volta apenas, esse intervalo de tempo recebe o nome de período. Lembra-se que eu comentei, quando eu defini frequência, que quando um objeto dá uma única volta, o intervalo de tempo é chamado de período. Então, eu vou escrever velocidade angular também como 2π sobre período. É uma outra maneira de eu escrever velocidade angular. Então, eu já tenho duas maneiras diferentes. Se eu souber a variação do ângulo, eu divido variação de ângulo por tempo. Se eu souber o período, que é o tempo de uma volta só, eu uso 2π sobre t. E isso, eu vou chegar nisso aí, Luara. Vou chegar nisso, no 2π sobre f, tá? Se eu pegar essa minha expressão, que velocidade angular é 2π sobre t, e multiplicar isso aqui por 1, a minha expressão não muda, tá? Minha expressão continua exatamente a mesma. Porém, eu sei que 1 sobre t é chamado de frequência. Então, eu posso definir velocidade angular também como 2π vezes frequência. Anotem isso aí, ó. A Luara até colocou para nós ali no chat essa expressãozinha. Então, tem 3 maneiras de calcular velocidade angular. Quando eu uso cada uma delas, vai depender das informações que eu tiver no meu exercício, tá bom? Mas é importante eu saber que eu tenho essas 3 maneiras de calcular velocidade angular. Velocidade angular e velocidade linear se relacionam, tá? O que é mesmo velocidade linear? Velocidade linear, nós aprendemos a calcular já. Quando um objeto se move em linha reta,
sem ter aceleração, a velocidade linear, ela é ΔS sobre ΔT. Agora, eu quero relacionar a linear com a angular. De que maneira eu vou fazer isso? Se eu pensar que uma volta, o meu objeto está dando uma volta, então ele saiu desse φ0, foi andando em volta aqui dessa circunferência. Se ele deu uma volta, esse ΔS, ele corresponde ao perímetro da circunferência. E o perímetro da circunferência, ele é 2πr. É assim que a gente calcula perímetro. Como eu estou falando que ele deu uma volta só, uma volta, o meu intervalo de tempo para uma volta é chamado de período. Então, eu vou dizer que eu estou pegando o perímetro e dividindo pelo período. Meu ΔS é 2πr, que é uma volta completa, e o intervalo de tempo de uma volta completa é o T maiúsculo. Eu tenho aqui 2π sobre T, e 2π sobre T é velocidade angular. Portanto, eu posso dizer que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Essa é a relação. Assim como S é ângulo vezes raio. Tá? Lembram que eu defini que ângulo era o arco sobre o raio? Isso é ângulo. Variação do ângulo é variação do arco. Estou aqui em cima da minha luzinha, ó. Variação de ângulo é variação de arco. Então, se eu pegar o R que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando, o que é linear passa a ser angular. Sempre que eu tiver algo angular e multiplicar por R, eu transformo em linear, tá? Então, angular vezes raio se transforma em linear. Tá? Agora, se eu tiver o linear e dividir pelo raio, eu transformo em angular. Anotem isso no caderninho de vocês. Estou prosseguindo aqui a chamada. Ademir está presente. Cadê o Ademir? Antônio. Salve, salve, Ademir. Antônio Henrique, tá aí? Antônio Miguel. Bia. Breno. Salve. Carol. Oi. Daniele. Darwensky. Salve. Do Fernandes. Oi. Do Henrique. Gui Nogueira. Gu Bonilha. Gu Lima. Bonilha tá aí. Gu Lima. Isabelle Nogueira também. Cadê a Isabelle? Oi, Isa. João. Salve. Joyce. Oi, Joyce. José Fernando. Hello. Júlia. Júlio. Oi. Vitor Eugênio. Salve, salve, Vitor. Vitor Santos. Vitor Henrique. Oi, Vitor Santos. Vitor Henrique. Salve, Vitor. Tiago. Samuel. Oi, Ti. Samuel. Renan. Cadê Renan? Renanzinho. Raul. Cadê Raul? Salve, salve, Raul. Rafael Alves. Pedro Rafael. Pedrinho. Oi. Pedro Azevedo.
Opa, pulei o Pedro Lucas. Pedro Lucas está aí. E o Pedro Azevedo. Matheus Nascimento. Pamela, cadê você, Pamela? Pam, cadê você? O Matheus Nascimento. Matheus Pereira. Ok. Marcos Vini. Lucas Santi. Ok, Marquito. Lucas Santi. Tá aí o Luquinhas. E Lucas Valério. A net da Pan tá sempre com problema, né? Cadê o Lucas Valério? Depois a Pamela assiste a aula gravada, tá bom? Pessoal, tô encerrando a nossa aula por aqui, porque hoje é uma aulinha só. Ela termina agora, né? Ou ela termina às 11... Não, ela termina 11h05 nossa aula. 11h05. Não termina agora não. Pera lá. 11h05, então tenho tempo ainda. Olha eu achando que já era hora de terminar. Então, vou prosseguir aqui. Não xingue minha mãe, tá? Tô prosseguindo aqui, ó. Vou escrever uma outra coisinha que agora vocês vão ficar bravos comigo. Vou escrever velocidade angular como sendo variação da posição angular durante um certo intervalo de tempo. Escrevam isso aí, ó. Velocidade angular igual a variação da posição angular dividida pelo tempo. Vou escrever essa variação da posição angular como posição angular final menos posição angular inicial. Então, ó, φ é posição angular final, φ0 é posição angular inicial. Vou dividir isso pelo ΔT, que é tempo final menos tempo inicial, só que esse tempo inicial, como eu chamei isso aqui de φ0, esse tempo inicial, ele vai ser o t igual a zero. Então, esse φ0, ele só serve para quando o meu t0 for zero, tá? Então, ó, se o meu t0 é zero, eu vou ficar com ômega igual a φ menos φ0 dividido por t. T menos zero é t. Vou pegar esse t que está dividindo e vou passar para o outro lado, multiplicando. Eu fico, então, com ômega vezes t igual a φ menos φ0. O φ0, que é negativo, eu vou levar para o outro lado e ele vai ficar positivo. Então, eu vou ficar com φ igual a φ0 mais ômega t. Eu escrevi a função horária do movimento circular uniforme. E aí eu digo para vocês o seguinte, essa função horária, ela é mesmo S igual a S0 mais V vezes T, escrita apenas com letrinhas diferentes. É exatamente a mesma equação. Não é parecida, é a mesma, tá? Como é que eu sei que ela é a mesma? Imaginem vocês que eu pego a expressão do S igual a S0 mais V vezes T e divido essa expressão todinha por 2. Não vai mudar nada se eu dividir ela inteirinha por 2, tá? Por que não modifica nada se eu dividir ela inteirinha por 2? Porque quando está tudo no mesmo denominador, a gente some com os denominadores. Lembram-se disso lá em matemática? Então, se eu dividir ela todinha por 2, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu pegar o sorvete e dividir por 2. Mas, Glaucio, por que você dividiu por 2? Eu poderia dividir por 10. Também não faria diferença. Por quê? Porque se está tudo no mesmo denominador, eu corto esses denominadores e simplifico a minha expressão. E se ao invés de dividir por 10, eu quisesse dividir por 48,5, faria diferença? 48,5, 48,5, 48,5.
também não faria diferença, tá? Então, se eu pegar uma expressão e dividir minha expressão todinha por um número, eu não modifico a minha expressão. Por quê? Porque eu posso simplificar esses denominadores. Nós já vimos isso em matemática, quando a gente pegava uma função do tipo 8x² mais 4x mais 16 igual a zero. Eu posso simplificar essa expressão. De que maneira eu posso simplificar essa expressão? Dividindo essa expressão todinha por 4. Tá? Então, eu posso fazer isso? Posso. Está tudo no mesmo denominador? Está tudo no mesmo denominador. Ok? Então, eu posso dividir ou posso não dividir, tá? Então, aqui, se eu pegar a minha função horária e dividir a minha função horária por qualquer número, ela não muda. E se eu disser para vocês que esse qualquer número, eu estou chamando de R. Meu qualquer número se chama R. Se meu qualquer número se chama R, o que acontece agora nessa situação, tá? Eu disse para vocês, não muda não. R é um número, Luara. 2 metros, 4 metros, 5 metros, 10 metros. Não muda. R é um número. Eu dividi ela todinha por R. Esse R é de raio, sim. Mas eu estou querendo dizer para você que ângulo, escrever angular e escrever linear é a mesma coisa, tá? S sobre R é ângulo. Ok? Essa é a minha definição de ângulo. Oi, Pan. Eu já estou sabendo que você está com problema de internet. Espero que depois você assista a aula gravada, tá bom? S sobre R é ângulo. S0 sobre R é ângulo inicial. V sobre R. O que é V sobre R? Imagino, Pan, aqui em casa também dá problema. V sobre R, gente. Vamos lá na expressão. V é ômega R. Acabei de mostrar isso para vocês aqui em cima, ó. Que V era ômega R, tá? Se eu isolar o ômega ele é V sobre R. Então, ó, V sobre R é ômega. Isso vezes T. Então, escrever posição angular final igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes tempo é o mesmo que escrever S igual a S0 mais VT. É a mesma coisa. Isso, se você dividir, não é qualquer número, né? O número da minha função, por R, você transforma uma coisa que é linear em angular. É isso mesmo, Lucas. Se você pegar um número de um arco qualquer e dividir pelo raio, você transformou em angular. Isso vai valer para nós em todas as expressões, tá? Todas. Você vai ver que todas as expressões, eu vou pegar sorvetão, por exemplo, vou pegar sorvetão, ó. S, qual que é sorvetão? Igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. Isso aqui é sorvetão, tá? Aí, o que eu vou fazer com o sorvetão? Eu vou dividir pelo raio. E aí, o sorvetão, eu vou escrever de maneira angular. Eu vou pegar a Torricelli. Vou dividir pelo raio ao quadrado, vou transformar em angular. A relação entre angular e linear está no R. É o R que relaciona os dois, tá? O linear não tem raio. Angular tem raio. Se eu pegar o linear e dividir por R, tudo que é linear eu transformo em angular. Ok? Mas ainda não vou falar em sorvetão. Eu vou falar em sorvetão mais para frente com vocês. Então, o que eu quero que vocês tenham anotado no caderno também é a função horária do movimento circular uniforme. E é aqui que eu encerro a nossa aula de hoje, tá bom? Quarta-feira, vocês irão receber a prova às 7 horas da manhã, tá? O arquivo com a prova. Vocês têm até quinta-feira, 7 horas da manhã, para devolver essa prova para mim. A prova tem 6 questões. Vocês têm que fazer as 6 questões, tirar foto e entregar.
tem lá bonitinho o roteirinho lá da avaliação quando vocês receberem o arquivo. Eu vou estar durante 1 hora só da prova no meeting, tá? Fazendo esclarecimento de possíveis dúvidas de enunciado. Eu não vou fazer a prova no meeting. Se tiver dúvida, olha, não entendi o que diz aqui no enunciado de tal questão. Vai entrar lá no horário da aula de vocês específico para poder tirar a dúvida. Vocês vão receber o e-mail na quarta-feira com todas essas orientações, ok? Uma ótima semana para nós. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. E até quarta-feira. Bye, bye, pessoal. Até mais. Obrigada a vocês pela presença na aula.